Passado o primeiro turno das eleições municipais, os eleitores aumentaram as desconfianças com algumas pesquisas. Aqui mesmo em João Pessoa, todas elas não indicavam a chegada do candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga, ao segundo turno. E muitas também apontavam a vitória do candidato do Progressista, Cícero Lucena, já no domingo passado. A gente recebe agora aqui no estúdio o especialista em pesquisas, Emanuelton Borges, que é CEO da Alfa Inteligência, fundada em 2008 e consagrada como uma das melhores no mercado de pesquisas de opinião e estratégia do Brasil. Boa tarde, Emanuelton, seja bem-vindo. Hermes, boa tarde, obrigado pelo convite e estou à sua disposição aqui para a gente discutir. Por que os institutos de pesquisa erram tanto nessa reta final de campanha? É um tema que eu tenho tratado recorrentemente e aproveitando o espaço nobre aqui, acho que a atividade de pesquisa registrada deveria ser regulamentada. Hoje não há uma regulamentação, basicamente você cumpre critérios básicos ali, se cadastra no site do TSE, sobe aquela pesquisa. E você não tem esses critérios, então a gente acompanhou uma enxurrada de pesquisas registradas no país todo, né? Bateu recorde. E era muito comum você ter resultados tão discrepantes para além da margem de erro. Mas é importante dizer que a pesquisa de opinião é um instrumento científico. Então é impossível as pesquisas que sejam feitas da forma correta, elas serem tão discrepantes. E discrepantes do resultado também. Então, quando a gente observa que em determinadas cidades, um candidato que tinha 10 pontos de frente e numa outra pesquisa estava perdendo, por exemplo, algo de errado ali tem nesse contexto. Então, as pesquisas, elas são instrumentos extremamente confiáveis, mas, infelizmente, a atividade ela não está com o rigor da fiscalização necessária. Então, eu até conversava com alguns amigos parlamentares que deve ser uma matéria de discussão no Congresso Nacional, inclusive faço parte do CAMP, que é o Clube Associativo dos Consultores de Marketing Políticos, os principais estão ali. A gente auxiliou muito o TSE na questão da discussão sobre as fake news, mas as pesquisas precisam voltar à tona para a gente poder debater e depurar o mercado, porque se a gente prestar atenção, as empresas sérias elas tendem a traduzir de fato o resultado perto ali do dia da votação. Eu acompanhei algumas pesquisas aqui principalmente e estranhei muito que tivessem pesquisas em municípios redutos eleitorais muito pequenos, que nunca tiveram pesquisa. Esse ano apareceram institutos fazendo pesquisa aí, mais de uma, nesses locais. E claro que a gente fica olhando, por exemplo, margem de erro. O instituto dá margem de erro de 6% para mais ou para menos, quer dizer, tem 12 pontos aí. Isso é normal? É possível você aplicar a margem de erro maior. Como é que funciona? É importante deixar claro. A margem de erro, ela diz assim, até quanto a pesquisa é admitida errada aquele resultado que foi aferido na urna. Então, quando você fala uma margem de 3 pontos, que é uma margem mais segura, quer dizer que se um candidato tem 40 pontos, ele pode ter 43 ou 37. E para além da margem de erro, tem outro indicador importante, que é o nível de confiança. Geralmente é 95%. O que é que preza a literatura? Que de 100 pesquisas feitas naquele mesmo momento por 100 empresas diferentes, 95 estarão dentro da margem de erro. 5 poderão estar fora da margem de erro. Mas uma margem de 6 pontos é um nível de erro muito alto, porque ela pode se tornar em 12, porque é 6 para menos e 6 para mais. Então não é recomendado você ter uma margem tão elástica nisso. O que eu posso falar nesse tempo aí todo de 16 anos de trabalho com pesquisa é que um erro maior do que 1% daquilo que você está aferindo já é para deixar o estatístico furioso, porque a ciência, ela preza que você realmente acerte, principalmente quando você tem uma série histórica. Você tem várias pesquisas sendo feitas pela mesma empresa num intervalo de tempo cronometrado, ou seja, uma por semana, uma a cada mês, uma a cada 15 dias. Mas a ciência, ela traz para você poder estar dentro daquela margem de erro. Mas uma margem de 6 realmente é muito exagerada. Vamos falar aqui de um caso prático, não aqui na Paraíba, São Paulo. 3 candidaturas e ali sim a gente pode admitir uma margem de erro para os candidatos e admitir inclusive uma variação de posição de candidaturas, primeiro, segundo e terceiro, que os 2 primeiros vão para o segundo turno, o terceiro cai fora. Que em dado momento o Pablo Marçal, né, que era um fenômeno do momento, chegou a liderar, depois caiu para segundo, depois variou entre terceiro e segundo. E os institutos realmente apontavam no final, na reta final mesmo, que ele não iria para o segundo turno, como foi constatado. Quer dizer, ali precisa ainda mais uma atenção dos estatísticos, né? E lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma segunda característica que é o campo ideológico de disputa. Porque lá nós tínhamos um candidato à esquerda que era o Guilherme Boulos, ou seja, ele estava basicamente sozinho com a Tabata ali disputando aquele centro-esquerda, ele mais à esquerda.
E o campo da direita tinha o prefeito Ricardo Nunes, com apoio do próprio Bolsonaro, e o Pablo Marçal também. Então, para além disso, tem esse ingrediente dessa faixa da centro-direita até a direita mais extrema, digamos assim, que estava nessa disputa. Então, existe também um outro fator, que é a volatilidade do voto. Onde é que esse voto está mais volátil? Geralmente nas faixas etárias mais jovens, que é o que a gente estava falando um pouco sobre TikTok, sobre essas redes sociais mais modernas, digamos assim. Então, aquilo que você viraliza, um conteúdo que você é mais negativo, ele pode ter uma volatilidade, nesse eleitor mais jovem, que pode alterar também, mas lá em São Paulo as pesquisas trouxeram na reta final o cenário que está posto hoje. E a aproximação entre os três candidatos deixavam muito essa margem de erro, né? Como você diz, volátil, né? Isso, tem um exemplo assim, se a gente pegar João Pessoa, por exemplo, em 2020, foi a eleição acho que mais disputada da história, com 12 ou 14 candidatos. Isso. Onde, por exemplo, o segundo colocado teve 0,5% à frente do terceiro. E todo mundo ali meio que empatado, teve o quarto colocado com 14, 15 pontos, então ficou muito embolado também. Então, naquela ocasião, as pesquisas também trouxeram uma tradução do cenário também. Certo. A quantidade de candidatos, você citou 12 candidatos, inclusive a TV Correio fez aqui um debate histórico com 12 candidatos separados por boxes de acrílico por conta da pandemia, né? 12 candidatos aqui no estúdio e a gente conseguiu fazer esse debate. Mas esse número, essa quantidade de candidatos atrapalha na pesquisa? Atrapalha até certo ponto, porque se eu tenho um bloco de candidatos, isso é igual uma maratona, sempre eu vou ter o pilotão da frente, que vai ter aqueles que estão em primeiro, e vou ter um pilotão intermediário e um pilotão que está lá atrás. Mas tem algum coelho que a gente parta na frente e você pensa que ele vai até a maratona toda, no meio do caminho ele quebra? Tem vários exemplos, né? O país como um todo. Eu falava com um amigo meu hoje de Fortaleza, a gente tem, por exemplo, o capitão Wagner lá em Fortaleza, eu acho que já é a terceira ou quarta eleição que ele dispara na frente e não foi ao segundo turno, por exemplo. Minguou, o voto foi desidratando. E tem vários exemplos nesse contexto. Onde é que isso acontece? Isso acontece quando o candidato ele não tem os motores necessários para uma campanha, que é militância na estrutura de rua, a parte de comunicação, tempo de televisão. Um outro exemplo é o Carlos Eduardo de Natal, que liderou todas as pesquisas em Natal e ficou em terceiro colocado com uma diferença bastante razoável para a segunda colocada. Então, o tempo de TV é importantíssimo e a questão do arco de aliança também. Ok. Vamos fazer outra pausa aqui. A gente vai continuar conversando com a segunda parte da entrevista com o especialista em pesquisas, Emanuel Tuborges, que é CEO da Alfa Inteligência. Quando eu falei aqui em coelho, é porque nas corridas, principalmente as corridas mais rápidas, tem aquele corredor que é pago pela organização para partir à frente de todo mundo e ele quebra ali nos primeiros quilômetros e deixa a corrida acontecer entre os outros competidores.